Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus, te damos graça, Pai, te damos graça, Senhor Deus, pelos dízimos e as ofertas, Senhor Deus, que aqui, Pai, forem entregues na Tua casa, Senhor Deus. Pai, aqueles que não puderam, Senhor Deus, nem ofertar, nem dizimar, Senhor Deus, que Tu possa, Pai, dar a eles o melhor também, Senhor Deus, para poder, Pai, eles virem entregar na Tua casa, Senhor Deus, sempre o melhor, Pai. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu também te peço pela vida do Diogo, Senhor Deus, que ele vai trazer a palavra, Pai, que ele diminua e que o Senhor cresça, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, não só venha, Pai, para o nosso coração, mas para o dele também, primeiramente, Senhor Deus. Oh, meu Pai, cada palavra, cada versículo, Senhor Deus, que for dirigido aqui nessa noite, Senhor Deus, que ela venha ser introduzida, Senhor Deus, no nosso ser, Pai. Oh, Pai, desde já, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo levantar de hoje, Senhor Deus. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Saúdo todos os amados com a graça e a paz de Deus. Muito feliz com a visita ali do nosso amado, né? Joguei contra ele, rival, Alvorada e Palmeirinha, né? Estive lá visitando a casa dele, no GC, lá no Jefferson, nos recebeu muito bem. Então, muito feliz pela sua presença, sua esposa, viu? E pelo Jefferson, viu, Jefferson? Que Deus abençoe. Estaremos retornando lá, viu? Brevemente com o GC, para a glória de Deus. Muito bom, né, irmão? Às vezes a gente dá uma volta e volta a reconhecer as pessoas, né? Tanto tempo sem se ver. E é uma porta para Deus, né? Deus nos conduzir até outros lares, irmãos. Então, muito feliz por essa noite. Vamos falar de um tema hoje muito complexo, Rafael. Fidelidade. Porque às vezes temos uma noção que ser fiel a Deus é só quando chegamos na casa do Senhor, entregamos o dízimo ou ofertamos algo. Às vezes passa pela mente de alguns esse pensamento. Mas só que fidelidade, ela vai abranger um contexto geral. Fidelidade vai abranger eu ser fiel à minha esposa, eu ser fiel à minha família, eu ser fiel lá no trabalho onde eu estou, eu ser fiel com meus amigos, vai abranger muito contexto, questão de fidelidade. Aí às vezes alguns acham que vim só à casa do Senhor, pronto, tá tudo bem, estou sendo fiel a Deus. Mas não é assim, gente. Porque a Bíblia vai nos relatar muitos textos, a qual vamos ver aqui, que a fidelidade é algo que primeiramente nós temos que ser a Deus. Porque se eu conseguir ser fiel a Deus, aquele que me criou, aquele que me deu a oportunidade de vivenciar nessa terra, eu vou ter um pouco mais de facilidade de ser fiel ao meu próximo, de compreender as falhas do meu próximo, de entender o jeito que o meu próximo é e deixar que a palavra trate o meu próximo. Só que às vezes, irmãos, olhamos muito para o outro, para as outras pessoas, olhamos muito como as pessoas estão sendo fiel e às vezes deixamos de olhar para nós. Porque se eu for fiel a Deus no meu exterior, naquilo que eu faço, mas se o meu coração não estiver introduzido a algo tão importante que é amor, eu não vou estar sendo fiel a Deus. O interessante é que às vezes queremos condicionar a nossa fidelidade, Rafael. Eu já passei por isso, irmãos. Vou só até falar aqui um pouquinho do futebol. Fraturei a minha perna em 3 cantos, jogando bola, né? E a primeira coisa que eu me lembrei foi de Deus. Deus, se tu fizer que essa perna emende, eu vou mudar. Eu vou tentar ser diferente. Eu estava condicionando a Deus tratar minha perna, curar minha perna para me ser fiel. Totalmente errado, irmãos.
Independente da circunstância que eu e você venha estar, nós temos que ser fiel incondicionalmente, independente da circunstância, de como nós estamos, o que nós estamos enfrentando. É isso, irmãos. Vamos aqui estar introduzindo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 4. Trinta e 37. Coloquei, gente. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluias. Vamos abrir também em Atos capítulo 5. Verso 5, capítulo 5, verso 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira sabiam que aquilo era errado. Venderam a sua propriedade e reteram uma parte dela. Ananias e Safira estavam condicionando a sua fidelidade a Deus. Estavam com a motivação totalmente errada. Sabiam que tinham que vender e tinham que entregar tudo aos apóstolos. Mas reteram uma parte da venda da sua propriedade, tentando enganar a Deus. Às vezes estamos nessa condição, irmãos. Temos até a capacidade de enganar o nosso próximo, com palavras, com atitudes, mas nós só que esquecemos às vezes que Deus está vendo tudo que nós fazemos nessa terra. Não adianta eu condicionar minha fidelidade a Deus, fazendo aquilo, achando que eu estou certo, mas entendendo e compreendendo que aquilo é totalmente errado diante de Deus. As pessoas vendiam as suas propriedades e tinham que entregar aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro viesse ser mantimento para todos. Mas só que a atitude desse casal foi errada. Às vezes também, irmãos, temos a atitude errada, Rafael. Às vezes queremos agir de forma totalmente ao contrário do que Deus fala ao nosso coração. Às vezes queremos condicionar a nossa fidelidade a Deus. Às vezes temos até a condição, irmão, de ajudar o nosso próximo, porque Deus nos conhece. Deus sabe o que nós temos. Deus sabe qual é a motivação do nosso coração. Só que esse casal estava com uma motivação totalmente errada. Às vezes nós olhamos muito o que os outros fazem. Às vezes deixamos de olhar para o que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos hoje que ser
pessoas diferentes, fazer as coisas certas, ter uma fé, ter uma fidelidade incondicional, independente do que nós venhamos ter ou do que nós venhamos fazer, nós temos que ter essa fidelidade com Deus. E ter essa fidelidade incondicional, Dudu, nos dias de hoje é difícil. Porque às vezes amamos o nosso irmão, falamos com eles, temos uma afinidade, mas quando o nosso irmão comete algo, a nossa fidelidade já não é mais a mesma. Às vezes já abrimos a nossa boca para falar do nosso irmão. Não é assim, irmão? É assim, irmão, tá? A atualidade de hoje é essa, nós não podemos mentir, é a verdade. Eu não conheço o pensamento de vocês que estão aí embaixo não, mas Deus conhece. Atos 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Mentindo para o discípulo, irmãos. Deus sabia que aquilo ali era errado. Deus sabia que eles não poderiam enganar. Só que aquele casal queria buscar reconhecimento, Dudu. Eu vendi a propriedade, portanto, é muito dinheiro. Eu vou reter isso aqui, mas eu vou dar isso aqui, querendo reconhecimento, irmãos. No dia de hoje, não adianta nós buscarmos reconhecimento. Quem tem que ser reconhecido aqui é Deus, irmãos. Nós temos só que obedecer a palavra do Senhor, fazer aquilo que Ele coloca no nosso coração, e quem tem que ser reconhecido é Deus. Quem quiser ser reconhecido nos dias atuais, se aproximando à volta de Jesus, Deus vai abater, irmãos. O reconhecimento é de Deus, irmão. Se Deus te proporcionou algo, uma família abençoada por Deus, não foi por causa de ti não, foi por causa dele, ó, que te permitiu você gerar uma família, um filho e reconstituir ela. Só que esse casal queria ser reconhecido, estava condicionando a sua fidelidade, irmãos. Que diz assim, ó: este foi um erro de Ananias e Safira, condicionando a sua fidelidade ao fato de receber reconhecimento no meio da igreja. Tome cuidado com esta aparente fidelidade que é condicionada. Não olhe o que as pessoas fazem ou dizem. Pense bem qual é a sua real motivação. Se está certa, e não espere reconhecimento, pois Deus sabe quem é você e eu. Vou fazer isso aqui para o irmão, e eu vou falar aqui no altar que eu estou fazendo isso para o irmão. Não condicione a sua fidelidade a Deus, irmão. Faça e espere que Deus seja reconhecido através da tua vida, diante das tuas ações, movendo algo ao favor do teu irmão, do teu próximo, seja quem ele seja. Esse casal, né, vende a sua propriedade, uma riqueza enorme, né, muito dinheiro mesmo, e esperou ser reconhecido no meio da igreja, condicionando a sua fidelidade, porque Deus sabe quem nós somos, Dudu. Deus sabe qual é a minha motivação de estar aqui hoje, e a sua também. Deus nos conhece, irmão, dentro. Podemos conhecer a aparência de um e de outro por fora, mas dentro, o coração, o que nós pensamos, só quem conhece é Deus. Então faça, não condicionando a sua fé, mas independente de como você esteja, faça, irmãos. Não espere reconhecimento de Deus. Não espere que você seja reconhecido diante das pessoas, mas faça com o coração alegre, satisfeito, grato, sabendo que você está movendo algo, fazendo algo a favor de outra pessoa que está necessitando. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui nessa noite
foi sobre condicionar a sua fidelidade a Deus. É basicamente assim: Deus, se tu fizer, eu vou fazer. Deus, se tu realizar isso, eu vou fazer, Deus. Deus, se tu trouxer aqui o meu esposo, a minha família para cá, eu vou fazer. Está condicionando a sua fidelidade a Deus, irmãos. Deus, eu vou fazer independente do que aconteça, do que eu possa passar ou enfrentar. Deus, eu vou fazer. Nós temos que estar muito firmado em Deus, irmãos. Temos que estar muito aprofundado na palavra do Senhor, buscando conhecer quem é Jesus, para agir dessa forma, irmãos. Para agir dessa maneira. Se eu sei que o meu irmão está necessitado de algo, eu tenho que fazer, irmão. Se Deus está me dando uma condição, se Deus está me dando totalmente condição de fazer algo a favor do meu irmão, eu tenho que fazer. Não é esperar o outro fazer primeiro não, irmãos. É eu tomar a posição e demonstrar a minha fidelidade a Deus. Isso, irmãos, eu não estou falando só de uma condição financeira não. Eu estou falando a necessidade do teu próximo precisar de um amparo teu, da tua presença, de um aperto de mão, certo? De estar próximo dele, de unir a tua família. Passa por esse lado também, não é questão de só financeiro, não. É o teu irmão precisar ali de uma oração, da tua presença, porque às vezes o que está do nosso lado está precisando só da nossa presença, irmão. Ele quer só chorar. Ele quer só derramar suas lágrimas, mas não encontra ninguém próximo. Certa vez fazendo uma visita, a amada disse que só queria chorar. Obrigado por vocês virem aqui, eu só quero chorar, então chora. É isso, irmãos. Mas às vezes condicionamos a nossa fidelidade a Deus. Eu só vou na casa do meu familiar, do meu irmão, do meu amigo, né? Se acontecer isso, se Deus me der isso, se Deus fizer isso, se eu tiver a condição de ir. Vamos agir assim não, irmãos. Condicionando a nossa fidelidade não. Porque quem tem que ser fiel a Deus é nós, irmãos. Olhe reflita só um pouquinho de tempo, irmãos. Por que da tua existência nessa terra? Veja o que Deus tem feito nesses dias atuais a favor da tua vida, da tua família. Veja quantas vidas foram ceifadas no que nós estamos passando, e você está aqui nessa noite. Veja a fidelidade de Deus para com a tua vida e com a minha. Enquanto você está aqui, podendo dar glória a Deus com os seus lábios, bater palma com as suas mãos, tem vidas num leito de hospital nesse momento, clamando a Deus, pedindo para ter a condição que nós estamos tendo hoje. Veja a fidelidade de Deus para com tua vida nessa noite. Pessoas nesse momento no UTI, irmãos, pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Deus livre. E você está aqui nessa noite com saúde, 2 pernas, 2 braços, uma garganta para agradecer a Deus. Olha aí, irmãos. Olha a condição que Deus está sendo para com nós, a fidelidade de Deus. Deus não condiciona a fidelidade para conosco não, Rafael. Ele sempre permanece fiel, Janice. Deus sempre é o mesmo. Ele não muda. As ações de Deus a favor da tua vida sempre são as mesmas. Ele não muda. Independente de nós sermos fiel a Deus, infiel a Deus, Ele permanece o mesmo.
Ele não condiciona para te abençoar, para te livrar, para mostrar o caminho certo, não. Sempre as mesmas coisas. Aí esse casal achando, né? Tô de boa aqui, enganei, consegui enganar, reti o dinheiro, abençoei com alguma coisa, mas Deus está vendo, irmão. Todas as nossas ações, Deus está vendo. Então vamos deixar de olhar o que os outros fazem, vamos fazer também, irmão. Às vezes olhamos muito para o que os outros fazem, né, Rafael? Às vezes deixamos de fazer, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Esté, capítulo 4. Verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. A condição dessa mulher era difícil, irmãos. Esté tinha que estar diante do rei. Os judeus naqueles tempos estavam sendo massacrados pelo rei. Esté por um pouco de tempo ficou, será? Mas Esté toma atitude sabendo a condição que os judeus estavam diante do rei. Esté entendeu, Rafael, que precisava fazer alguma coisa em favor daquele povo. Sabe, quando nós temos a consciência de que sabemos que temos que fazer algo e às vezes não fazemos, sabemos que temos que ter ação diante de uma causa e às vezes não temos medo de agir. Essa mulher por um pouco de tempo ficou meio apreensiva diante da situação, vendo a condição que os judeus estavam, mas ela precisou ter uma ação. Esté entendeu que Deus estava vendo tudo. Eu preciso fazer algo, eu preciso me mover em favor desse povo. Ela entendeu que Deus estava vendo aquela situação e ela precisava se mover, Rafael. Você sabe que nós temos a consciência que Deus está vendo tudo na atualidade? Você sabe que nós precisamos fazer algo no bairro que nós moramos, na rua que nós moramos? Você sabe que nós temos que agir diferente, dependente da situação que nós venhamos enfrentar? Poxa, a condição do povo é difícil. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo. Deus está vendo o que esse povo está passando. Eu não posso condicionar a minha fé, eu tenho que ser incondicional diante da situação. O povo está sofrendo. Eu tenho que me mover a favor desse povo. Esté foi avisada pelo seu primo que Deus estava vendo tudo. Mardoqueu avisa Esté: você acha que você vai escapar porque você está na casa do rei? Você não vai escapar não, você é judeu também, você tem que fazer alguma coisa.
E ele mostrou que Deus estava vendo tudo. Você vai ter que ter ação diante dessa situação. Sabe como às vezes nós paralisamos, irmãos? Sabemos que temos que fazer, se mover ao favor de uma vida ou várias vidas, ou a favor de uma causa, e às vezes não fazemos. Seja fiel, não pelo que os outros estão vendo, ou pelo que você mesmo vê, mas pela fé, sabendo que Deus está vendo tudo. Quando nós temos a consciência que Deus está vendo tudo, nós se movemos, irmãos. Nós temos ação. Independente do que venha acontecer, do que nós venhamos estar passando, da dificuldade que nós venhamos enfrentar, quando nós compreendemos que Deus está vendo tudo, nós se movemos ao favor de uma causa. A causa ali de Esther, os judeus, era o povo. Verso 14, Jonis, bota aí. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Esther, se tu não se mover ao favor de judeus, ao favor do povo, vai vir outros para se mover. Quando nós não fazemos, irmãos, achamos que ali Deus vai paralisar tudo, Rafael. Quando nós não se movemos em favor de uma causa, como nós vemos aqui, Deus está dizendo: se você não se mover, vai vir outros para se mover ao favor dessa causa. Então não espere outro vir, faça primeiramente você, porque Deus está falando ao teu coração e o meu. Não espere Deus mover outra pessoa ao favor daquela causa, para depois, meu Deus, eu podia ter feito. Você vê aí o que a palavra diz: mas tu e a casa de teu pai perecereis. Às vezes, como estamos na dificuldade, irmão, passando por uma causa difícil, por que nós estamos passando por isso, Deus? Por que nós estamos enfrentando essa dificuldade? Porque quando era para nós fazer, quando era para nós se mover a favor de uma causa, nós não se movemos. Aí pagamos o preço, irmão. Sabe quando nós temos que pregar para alguém, e às vezes nós não pregamos, Dudu? Eu poderia ter pregado e a pessoa morreu. Olha como fica o coração de uma vida dessa, irmãos. Olha como fica a condição de uma pessoa. Então, quando Deus colocar no nosso coração para fazer algo, para se mover ao favor de uma causa, vá, meu querido, vamos. Aí depois ficamos procurando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Porque às vezes condicionamos a nossa fidelidade, irmão. Quando independente da causa, era difícil essa mulher estar diante do rei. Era difícil chegar até lá. Estava no palácio, mas está diante do rei. Mas nós vamos ver aqui mais na frente. E o que eu achei mais interessante é que ela sabia, ela reconheceu os propósitos de Deus na vida dela. Ela reconheceu: eu preciso fazer algo, esse é o propósito de Deus na minha vida, é essa ação que eu tenho que mover. Eu tenho que me mover. Verso 15, bota aí, Gênesis, 16 e 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus
que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Não podia, irmãos. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Então, para chegar diante do rei, contra a lei naqueles dias, tinha que sacrificar, irmãos. Vai, diz a todos lá, os judeus, que jejuem, que orem, que dediquem esse tempo a Deus, que eu vou fazer aqui da mesma forma, para as portas se abrirem, para eu ter uma oportunidade de chegar diante do rei. Tem coisas, irmãos, para nós fazermos, para nós realizarmos, vai requerer mais de mim e de você. Sair fora dessas portas para pregar o evangelho, meu irmão, nós temos que sacrificar, nós temos que dedicar tempo a Deus, nós temos, meu Deus, que tirar mais do que o tempo que nós tiramos hoje, para ir aí afora e anunciar o verdadeiro evangelho. Então a causa aqui só iria ser resolvida com jejum e oração, irmãos. O povo teria que sacrificar, passar algum tempo sem se alimentar, para chegar diante de Deus, para estar em oração, para que aquela oportunidade pudesse ser concedida. Irmãos, nós dependemos tão somente de Deus, irmãos. Com os nossos braços, com as nossas forças, com a nossa determinação, com o nosso empenho. Se Deus não tiver em primeiro lugar, não vai, irmãos. Não é realizado. O centro da nossa vida, da nossa direção, dos propósitos de Deus na nossa vida, Deus tem que estar no centro, irmãos. Deus tem que ser a nossa direção. E só conseguimos essa direção vindo de Deus se nós dedicarmos tempo a Ele. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem vidas maquinando na sua mente agora tirar a própria vida, irmãos. Tem pessoas determinadas agora a tirar a vida da sua família e depois tirar a sua própria. Você sabia disso, irmão? E é você, meu querido. E é você, minha amada, o instrumento na mão do Senhor. Então não seja dependente da situação. É difícil eu ir ali, irmãos. Entrar naquela favela ali para pregar o evangelho é difícil. Mas quando você dedica tempo, irmãos, os empecilhos saem do meio. Quando você entende, eu entendo que nós somos dependentes de Deus em tudo que nós fazemos, tudo sai do meio, irmão, e nós fazemos para Deus. No momento em que Ester viu a sua impotência diante da situação, logo se colocou na dependência do Senhor, buscando um milagre. Por isso ela chamou o povo para orar e jejuar, e aceitou plenamente a vontade do Senhor para a sua vida, não importando se perecia, pois confiava no poder de Deus. Sei que muitos bairros aí estão em guerra, né? Tá difícil em alguns bairros as pessoas morarem. Lá onde a minha família mora não está muito fácil, né? As coisas lá estão muito difíceis. E às vezes isso causa medo em nós. Nós se achamos impotentes de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho diante dessas situações. Nosso bairro aqui diante de outros era um bairro temido. O bairro aqui que nós moramos é muito abençoado, irmãos.
O bairro que nós moramos aqui é uma bênção, Rafael. Sentamos na calçada, conversamos, dialogamos. Olha a oportunidade, Dudu, de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus para as vidas. Veja a condição que Deus está colocando no nosso bairro, para nós irmos junto com o Espírito de Deus e a palavra do Senhor, e vidas vindo. Nós estamos falando de religião, vidas vindo até Jesus, irmão. Porque quando nós conhecemos Jesus, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Então o que essas vidas precisam é conhecer Jesus. Olha a condição que Deus coloca Esther. Às vezes nós somos colocados em tipo de condições difíceis, irmão. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que está nessa palavra, nessa verdade, nós só dependemos dele, irmão. Quando Deus manda nós fazer algo e nós fazemos, ele se responsabiliza. A responsabilidade é totalmente de Deus, irmãos. Totalmente de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, Jônior. Você está entendendo, irmão? Se você não entender, nós volta lá do começo, viu? E nós prega de novo aqui, para nós sair daqui entendendo a palavra de Deus. 2 tipos de fidelidade. A fidelidade condicional, quando eu condiciono algo para ser fiel a Deus, e a incondicional, que é a certa. Independente do que seja, eu permaneço fiel a Deus. Olha o que é que a palavra diz. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Pronto. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Olha o Deus que nós conhecemos. Olha o Deus que você ouve falar. Independente das pessoas serem infiéis, irmãos. Independente de nós sermos infiel a Deus, ele permanece o mesmo Deus. A mesma fidelidade está em Deus. Ele não muda, irmãos. Independente de nós sentirmos fracos, de não fazermos o que tem que fazer, de não realizarmos em Deus, ele permanece o mesmo Deus. Sabe o que ele quer nessa noite? Que nós venhamos entender isso, mano. Independente da nossa infidelidade, ele é o mesmo Deus fiel, irmão. É o mesmo Deus que te abençoa, que mostra o caminho certo, que diz que só há um caminho. Ele é o mesmo. Ele não muda as suas palavras, Rafael. Veja que hoje nós estamos na condição, né, de as pessoas mudarem as palavras, a forma de pensar, como elas agem, como diante de uma situação elas se comportam. Constantemente as pessoas, o ser humano, ela muda o seu comportamento. Hoje elas fazem, amanhã elas não fazem. Hoje elas vão ter ação, amanhã elas não têm ação. Hoje elas vão agir diante de uma situação, amanhã elas não vão mais agir. Mas o Deus que nós conhecemos, ele é o mesmo. É o mesmo Deus que fez a tua mãe te gerar no ventre. Ele é o mesmo. Ele não muda, irmãos. Não importa as circunstâncias, nem o que as pessoas fazem ou dizem, devemos ser fiel ao Senhor. Quem é fiel incondicionalmente não se preocupa nem mesmo com o resultado do que faz para Deus. Apenas serve ao Senhor como um servo fiel e prudente, sabendo que este é o seu dever. Dever de um pai, sacerdote de um lar, é comandar a sua família. As situações que saem de dentro de uma família têm que partir do pai. Esse é o dever do pai. O dever da mãe é ser uma ajudadora.
é ajudar o sacerdote, o seu marido dentro do lar, é orientando às vezes em algumas situações, é estar ali ao lado, sendo suporte do esposo. O dever do filho é obedecer aos pais. Sabe? Às vezes a juventude hoje, ela quer tomar suas próprias decisões. Ela quer agir do jeito que acha que é certo. E às vezes esquece de obedecer ao pai. Aí perece num mundo que é cruel, onde o amor de muitos já esfriou, onde as pessoas não têm mais misericórdia. Aí às vezes se encontra o filho numa situação difícil. Por que isso? Porque desobedeceu o pai e mãe. É o dever do filho, dos filhos. Tenho prova disso, irmãos. Certa vez, cabe dentro do contexto, certo? Não estou saindo do contexto. Não fomos convidados para um aniversário na rua que a gente morava. Eu tinha uns 14 anos, meu irmão, acho que uns 10. E o meu irmão, pescoço já engrossado, e disse que ia. Eu vou. E minha mãe, você não vai. Não vou, eu vou. Sei que teimou, irmão. Se arrumou. Minha mãe deu um espaço lá e foi. Subiu no muro, o que foi que aconteceu, irmão? O muro caiu em cima dele. Dever do filho é obedecer os pais. E quando chegou lá, minha mãe ainda cobriu de pia, todo cortado, rasgado, ainda apanhou ainda. Mãe já está aí todo mastigado, vai apanhar para entender que tem que me obedecer. Aí às vezes pagamos o preço, irmão, quando não somos fiel a Deus. Vocês acham que eu imaginava um dia estar aqui, irmão? Nem sonho. Eu imaginava um dia estar aqui, Rafael. Mas aí Deus foi me colocando, me direcionando, e eu não posso mais desobedecer, irmão. Porque eu sei que se eu desobedecer, eu pago preço, e não um preço muito barato. Os irmãos me chamam aqui já de pastor, mas eu fico todo me tremendo, sabe, irmão? Porque eu sei que não é fácil não, irmão. Lidar com vidas, com pensamentos, com comportamentos, com ações diferentes. Mas se Deus escolheu, irmão, tenho que obedecer. Tenho que estar na condição de obedecer a Deus. Tenho que buscar estratégia no Senhor para assumir o meu posto, aonde Deus me colocou. Tenho que buscar cada dia aprendizado em Deus, para que eu não venha tomar a decisão errada, não venha sair da rota, da direção de Deus, para que assim eu não venha pagar o preço, que às vezes não acontece com nós não, viu, irmão? Às vezes acontece com o que nós mais amamos abaixo de Deus. Aí o coração fica triturado, irmãos. O que mais uns pais amam hoje são os seus filhos. Os pais dedicam muito tempo aos filhos, a dar todo o amparo. Então, irmão, vamos ficar na rota certa, na direção certa. Não vamos condicionar, mas independente. Eu sei que não é fácil não, irmãos. Eu estou aqui com os irmãos, assumindo essa obra do Senhor. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei que se eu tiver o amparo, se nós estivermos juntos, Rafael, essa obra vai continuar, vai dar certo, vidas vão chegar aqui e você vai trabalhar também para o Senhor, para nos ajudar. Você é importante também para Deus. Irmãos, se eu ficasse lá na portaria servindo vocês e recebendo, era a maior satisfação, Rafael, de estar recebendo todos os amados que entraram pelas portas, seja aquele que nos visita, seja ele dessa casa. Ai, Deus me coloca aqui, irmão. Deus me coloca numa responsabilidade, no estreito. Hoje o meu tempo tem que ser dedicado mais. Estava até falando ali com o Vaso. Tenho que ser mais ousado na palavra do Senhor. Tenho que pregar as verdades de Deus, independente da condição, da situação. Tenho que enfrentar, irmãos. Eu sei que não é fácil as circunstâncias que uma família está enfrentando no dia de hoje, que um homem ou uma mulher, ele enfrenta na atualidade, porque não é fácil, irmãos.
O que o inimigo tem mais entrado é no meio das famílias, querendo destruir, querendo colocar um para um lado e para o outro. E esta casa aqui é uma família de Deus. Aqui nós temos que estar unidos, irmão. Ver o que o nosso irmão necessita, a condição dele, e nós ajudarmos todo mundo junto. Foi isso que eu aprendi no Evangelho de Deus. E é isso que as verdades do Senhor mostram para nós. Se Esther fosse olhar só para ela não tinha tido essa ação não, irmãos. Ela viu a condição do povo. Ela viu a necessidade do povo. Ela viu as ações do rei contra os judeus ali. Salmo 119, verso 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. A fidelidade com Deus, irmão, é pessoal. É você e Deus, e é eu e Deus. Eu tenho que buscar por mim a ser fiel a Deus. Você vê que o salmista diz: escolhi o caminho da verdade, da fidelidade, e decidi pelos teus juízos. Escolha, irmão. Fidelidade a Deus é uma escolha. Deus não vai obrigar eu e nem você, nem nos forçar a ser fiel a Ele, não. Eu vou botar Ele nesse estreito para Ele ser fiel a mim. Deus não age assim, irmãos. Deus quer que você venha tomar a sua própria decisão, fazer a sua própria escolha de ser fiel a Ele. O irmão, quando nós somos fiel a Deus, o marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido, os filhos são fiel aos pais. Nós somos fiel. Veja que quando nós somos fiel a Deus em primeiro lugar, todo esse amparo de fidelidade nós conseguimos, porque Deus vai nos dar essa condição, essa fortaleza para ser fiel nas demais coisas. Mas quando eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel dentro do meu lar, eu não sou fiel aonde eu trabalho. Eu trabalho com pessoas, irmão, eu sei que não é fácil. Já tive tanta dor de cabeça, né? Porque funcionário sabe que é para cumprir o seu horário e não cumpre. Aí às vezes Deus me coloca nesse estreito, irmão. Como ser humano, a vontade de bater é grande, mas aí eu tenho Deus, irmãos, tenho que agir diferente. Sabe o que é a primeira coisa que as pessoas vão dizer? Cadê o Deus? Esse aí é o Deus que ele serve? Esse aí é o Deus que ele mostra ser fiel? Então a primeira decisão que nós temos que tomar é ser fiel a Deus, irmão. Fazer a nossa escolha, Rafael. É tão bom quando nós escolhemos, né, irmão? Quando não é algo forçado, algo empurrado. Entendeu? Quando é uma escolha natural. Quando eu cheguei a essa casa aqui, os irmãos quase me arrastam pelo braço. As pernas pesando muito. Não sei se aquele era o dia, né? Mas eu vim outras vezes. E o comportamento dos irmãos já foram, né? Eles me abraçaram. E chegou o dia, irmão, de eu chegar até Jesus. Foi algo natural, foi uma escolha minha, eu escolhi. Foi uma escolha minha porque eu entendi as verdades de Deus. Eu entendi a palavra que foi anunciada e foi pregada. Eu entendi quanto Deus foi fiel a mim. Dentro da minha casa. Eu entendi, eu fiz essa escolha, irmão. E a partir daquele momento, lutar todos os dias para ser fiel a Deus. E não é fácil. Não é fácil. Quem está no Evangelho sabe, irmãos. Eu não posso aqui pregar, venha para Jesus, aceite Jesus como Salvador da sua vida, que vai ser um mar de rosa. Não vai, irmão.
mas você vai ter estratégias, você vai ter suporte, você vai ter o amparo de Deus, do Espírito Santo do Senhor, nas suas decisões e nas suas escolhas. Olha como é algo bom, irmão. Olha como é algo maravilhoso, porque antes de Jesus as minhas decisões eram minhas e pronto, irmão. A minha esposa era o segundo lugar, o que ela falar depois pronto, mas era eu que decidia. Hoje eu entendo que para tomar uma decisão dentro do lar, tenho que estar de acordo com a minha esposa. Entendeu como é as ações dentro do lar, irmão? Isso passa pela fidelidade, irmão. A fidelidade é algo muito pessoal. É uma decisão que precisamos tomar. E a de sermos fiéis incondicionalmente. Só você sabe se realmente é fiel. Além disso, a fidelidade se mostra nas pequenas coisas. Pois quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10, Janice. Aí, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Olha, a palavra de Deus são verdades, irmãos. Veja, quando nas pequenas coisas você se demonstra fiel, quando Deus te colocar no muito, no amparo maior, tu vai ser o mesmo. Porque quando no pequeno tu tomou as decisões certas de ser fiel, quando Ele te colocar no muito, as tuas ações possivelmente vai ser as mesmas. Mas quando tu é injusto no mínimo, quando tu estiver no muito, também vai ser injusto. E eu, irmãos, é a palavra de Deus. São as verdades do Senhor para o nosso coração. O que Deus quer de nós, irmão, é abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, receber a palavra de Deus e tomar atitudes, irmãos, totalmente de acordo com o que Deus fala, irmãos. É agir conforme a palavra do Senhor. Tem momentos que o nosso ser humano quer agir diferente. Mas quando nós temos a palavra no nosso coração, se lembramos, meditamos na palavra de Deus, compreendemos ela, as nossas ações serão diferentes diante das circunstâncias. E a fidelidade, ela vai abranger todas as áreas da nossa vida, irmãos. Pessoal, sentimental, familiar. Irmãos, abranger todas as áreas. Então é uma escolha nossa, irmãos. Vou encerrar aqui dizendo para nós: ser fiel a Deus é uma escolha nossa. Ser fiel ao seu irmão é uma escolha nossa. Ser fiel ao nosso irmão. Ser fiel dentro de um lar continua sendo uma escolha nossa. O trabalhar de Deus é totalmente diferente, irmãos. Deus trabalha de uma forma reta, correta, sincera. Deus trabalha nas suas verdades. Porque Deus quer, sabe o que com a gente, irmão? Nos consertar, irmão. Estou aqui em cima, mas tem áreas da minha vida que eu preciso estar em vigilância, irmãos. Preciso todo dia estar atento. Tem áreas da sua vida que só Deus conhece você, que você precisa estar atento. É tão bom, né, irmãos, quando nós presenciamos com nossos olhos a fidelidade de Deus. Não é bom, irmão? Oxa, Deus foi fiel, ó. Deus me abençoou com isso, né? Poxa, consegui, a minha família aqui está unida. Que bom, né, irmãos? Mas que bom também é agradar o coração de Deus, irmão. Deus lá do céu contemplando na terra, vendo a nossa fidelidade, irmão, diante das circunstâncias que nós passamos. Meu filho ali está sendo fiel. Sabe por que Deus permitiu Satanás tocar em Jó, irmão? Porque Deus conhecia a fidelidade de Jó, irmão. Senão Deus não tinha permitido, senão ele não ia suportar o que aquele homem passou perdendo tudo. Por isso que Deus permitiu, Rafael.
E às vezes Deus permite, irmãos, para que nós venhamos demonstrar toda a fidelidade para com Deus. Foi tão bom, irmãos, né? Quando você chegou até Jesus, você foi aceito por Ele, né? Você está mudando o seu comportamento de dentro para fora. Mas tem muitas vidas que precisam também, irmãos. Estão lá fora presas. Não tem mais esperança no coração. Não tem mais amor, Rafael. Foram abandonadas. Se acham só, irmãos. Enquanto você tem um amparo de Deus, do Espírito Santo do Senhor, da palavra de Deus, vidas estão desesperadas, irmãos. Achando que não há mais solução para a causa. A fidelidade envolve todas as áreas das nossas vidas, tanto no relacionamento com o próximo, com Deus e consigo mesmo. Nós temos que aprender, irmão, a ser fiel. Cícero, ser fiel, demonstrar fidelidade, é um processo de aprendizagem, irmãos. Quando você estiver passado por esse processo, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai demonstrar toda a fidelidade para com seu próximo, para com Deus, em todas as áreas da sua vida, irmãos. Você vai demonstrar. Então encerro aqui. Agradeço a oportunidade aos irmãos que estiveram presentes. Vamos entrar agora no momento de oração. Queria que o Janius colocasse aí a imagem. Você pode dar um glória a Deus e umas palmas para o Senhor, irmão. Não é para mim não, é para a palavra de Deus, viu? Glória a Deus. Deus merece, irmãos. Vamos estar em uma semana de oração. Está se aproximando a nossa reunião com os pastores, com os presbíteros, com os membros dessa casa, com os líderes. E precisamos orar a Deus para que tudo dê certo, irmãos. Surgiu empecilhos, né, para a convenção não acontecer. Pandemia, né? Os irmãos doentes, né? Uns ainda estão se recuperando. Então precisamos ter esses dias de oração. Em semana de oração, reserva um espaço no culto da sua igreja para fazer essa oração com os propósitos abaixo: família, igreja, pastores e os projetos dessa casa. Eu vou convidar aqui o Emerson para fazer essa oração, esse momento de oração. As famílias estão necessitando de oração, viu, irmão? Tem sido luta dentro dos lares, no meio da família. As famílias têm enfrentado muito obstáculo para permanecerem unidas, firmes, né, na caminhada com o Senhor. Então está aí os propósitos de oração. Quando tivermos nos cultos, estaremos orando aqui. Mas quando não tiver culto, que é segunda, quarta e sexta, os irmãos que estão na frente da live da bênção tem que separar um horário, um tempo, para estar orando por esses propósitos aí, amém? Manu na segunda, Manu na sexta, Fernanda na segunda e Nancy na quarta, né? O Jonilson entra em contato aí, viu? Com os amados que não estiverem aqui, avisando isso daí. Vamos orar, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que você venha ser um intercessor também. Nesta noite, pela sua família. Aleluia. Pela sua família também. Pois como o nosso pastor falou, a família
É uma das áreas que o inimigo tem fervorosamente investido pesado, queridos. Então que nesta noite nós viemos interceder pela nossa família. Eu estava a escutar, rapidinho irmãos, eu estava a escutar uma pregação de um pastor, se eu não me engano, Josué Gonçalves. Ele falava sobre família nessa palavra. E ele dizia 3 coisas, irmãos, que nós devemos aprender sobre a nossa família. Se você perde alguma espécie, estou falando de dinheiro, se você perde alguma coisa em espécie em relação a dinheiro, ele nos ensina que nós não perdemos nada, irmãos. Mas existem pessoas que quando perdem 10 reais já se desesperam. E eu aprendi, quando ele falou isso, eu tomei isso para mim. Você não perdeu nada. Se nós perdemos alguma coisa que faz parte da sua saúde, quero dar um exemplo. Eu tenho uma lesão no menisco do meu joelho esquerdo. Se nós perdemos algo na nossa saúde, eu perdi alguma coisa. Porque o meu joelho não é mais o mesmo que de 10 anos, 15 aí atrás. Estou falando de mim. Mas se o homem perde a sua família, queridos, ele perdeu tudo. Essas foram as palavras daquele pastor, Eduardo. Quando nós perdemos a nossa família, nós perdemos tudo, queridos. Se nós perdemos algo em relação à saúde, nós perdemos alguma coisa, porque ainda nós estamos vivos, nós estamos ainda com saúde. Se nós perdemos alguma quantidade de dinheiro em espécie, nós não perdemos nada, porque o Deus na qual eu e você servimos, Ele supre a tua necessidade e a minha. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos aqui, Senhor, estamos diante de Ti nos apresentando mais uma vez em oração, Senhor, em prol dessas 4, Senhor, em prol dessas 4 propósitos aqui, Senhor, que o Senhor colocara, Senhor, para conosco, Senhor. Meu Deus, queremos aqui, Senhor, começar pela família, Senhor. Pela nossa família, como aqui eu falei, Senhor, é uma área, Senhor, que tem sido, meu Pai, atacada pelo inimigo das nossas almas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar ânimo, Senhor, para sabermos combater, Senhor, as astúcias ciladas do inimigo, Senhor, contra a nossa família, contra nossos filhos, contra as esposas, esposos, meu Deus, nos reverte com sabedoria, reverte a cada um de nós, Senhor, com entendimento que venha de Ti, Senhor, para que nós venhamos, meu Pai, guerrear, Senhor, contra as potestades, meu Pai, aí afora, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principais das trevas, Senhor. Aleluia, então nos ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos lapida, nos dá, Senhor, nos dá autoridade, Senhor, nesta noite, para cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, meu Pai, para levantar a sua voz em clamor, em favor do seu lar, em favor da sua família, meu Pai. Em nome de Jesus, reverte com Teu poder, Senhor, coloca sobre as nossas mãos, meu Pai, as armas espirituais, na qual, Senhor, necessitamos para combater os dias maus, Senhor. Aleluia. Ó Senhor da glória, eis aqui, Senhor, os Teus filhos, meu Pai. Eis aqui famílias, eis aqui pais de famílias, mães de famílias, Senhor, que necessitam, meu Pai, está na Tua presença guerreando, Senhor, em favor, Senhor, da família, meu Pai. Aleluia. Então, meu Deus, eu creio, eu levanto minhas mãos, Senhor, porque Tu me dá autoridade aqui, Senhor, de cima, e profetizo, Senhor, sobre a família dos Teus filhos que aqui estão nesta noite. Aleluia, que eles recebam também, Senhor, autoridade, pois eu aprendi através de uma pregação também, que o Senhor dá autoridade a todo aquele pai de família, toda aquela mãe de família, Senhor, que levanta a sua voz dentro do seu lar, em favor da sua família também. Aleluia. Então eu profetizo sobre as famílias da Tua casa, Deus, aleluia, profetizo sobre a Tua igreja,
sobre a tua igreja, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, levantamos a nossa voz, Senhor, em favor da tua igreja também, Senhor. A tua igreja, Senhor, no mundo todo que ela é perseguida. Aleluia. Então nos ajuda a sermos intercessores pela tua casa, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a abrir os nossos lábios, Senhor, em favor da tua igreja também. Meu Deus, muitas vezes nós nos omitimos, meu Pai, em guerrear em prol da igreja, daquela igreja, Senhor, que nos recebe com amor, com carinho, quando eu falo igreja, porque nós somos igreja, queridos, aleluia. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, toma nas tuas mãos a igreja, Senhor. A igreja num todo, a igreja, Senhor, as igrejas que existem na tua nação, Senhor. Em nome de Jesus, te peço pelos pastores da tua casa. Pai, no ministério Deus é fiel. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor venha, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti perdão, eu clamo a Ti nesta hora. Que o Senhor venha derramar graça sobre a vida dos pastores da tua casa. Derrama da sabedoria, derrama do entendimento, derrama, Senhor, da compreensão, derrama do discernimento da tua palavra, pois quando, Senhor, nós estamos alinhados com a tua palavra, nós temos, Senhor, autoridade de pregar para a vida, para aqueles que estão com a vida, meu Pai, no lamaçal do pecado, e elas se converterem sim, meu Pai, porque, Senhor, a tua palavra ela liberta, a tua palavra ela transforma, a tua palavra ela restaura, Senhor. Aleluia. Meu Deus, então abençoa os pastores da tua casa. Derrama, Senhor, a unção, Senhor. Meu Pai, ainda que nós venhamos a ser, Senhor, vasos, meu Pai, nós necessitamos do teu azeite, Senhor. Nós necessitamos sermos cheios, Senhor, do óleo da unção. E este óleo é simplesmente o Senhor. Nós somos apenas vasos, Senhor. Mas nos enche, Senhor, com o óleo da unção. Meu Deus, derrama sobre o óleo da unção, como o teu profeta, Senhor, ali derramou sobre a cabeça de Davi. Então derrama sobre a vida dos teus pastores também, Senhor, dos pastores da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te apresento os projetos da tua igreja, Pai, que venham ser concretizados, que venham ser realizados conforme o teu querer e a tua vontade, que venham ser realizados para a honra e glória do teu nome, pois são muitos projetos, Senhor, que a tua igreja tem para os teus filhos. São muitos projetos, meu Pai, lindos, meu Pai, a serem apresentados, meu Pai, mas precisamos da tua bênção, precisamos da ajuda uns dos outros, meu Pai, aleluia, para que esses projetos venham acontecer, para que esses projetos venham, Senhor, aleluia, através deles frutificar na tua casa, Deus, vidas, meu Pai. Ó Senhor, como teu filho falou de fidelidade, a fidelidade, Senhor, que nós temos que ter para contigo, Senhor, tem que ser a tempo e a fora de tempo, Senhor. Nós não podemos somente nos basear, Senhor, quando diz na tua palavra que ainda que nós venhamos a ser infiéis, tu permanecerá fiel até o fim. Mas nós temos que buscar a fidelidade diante da tua presença, vinda de nós também, Senhor, vinda do nosso coração, vindo, Senhor, de dentro para fora, a nossa fidelidade, Deus. Então nos ajuda nesses 4 propósitos, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te oro. E já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Se você crê, diz amém. Amém, queridos? Queridos, sente só um pouquinho. Vamos, eu quero que você sente só uns 2